tudo no meu computador aqui. Como é que faz para a gente salvar aquele drive? Lembra que a gente ia fazer aquilo para colocar Certo. na A gente pode biblioteca? fazer com tranquilidade presencialmente, né? Se o senhor não quiser Eu acho melhor, porque eu colocar não sei fazer. sem problemas. Aí a Quando a gente gente for marca se um dia encontrar, aqui. tá, combinado. A gente pode até... Ah, não, não dá, porque a tua banca vai ter que ser com o Valcir, e o Valcir está longe, vai ser online. Mas se fosse gente de Brasília, a gente faria. Mas a gente pode marcar um dia de você ir lá no escritório e Claro, fazer isso para mim. claro, com certeza. A gente aproveita e fala também sobre Pronto, a qualificação. Combinado. combinado. Então, Érica, pode começar. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Vamos ver o trabalho, né? Uma pesquisa pela qual eu tenho muito interesse, né, de desenvolver o conhecimento, né, o entender, né, como é que funciona, né, e se tem realmente a ver, né, o machismo com as relações de violência doméstica. E a pergunta, né, a gente aprende a cada reunião, a cada palestra, a gente vai aprendendo mais um pouquinho, né? Então, no final, me ouvem? Estamos ouvindo perfeitamente. Me ouvem? Sim. Ah, sim. É porque parou que então, assim, na hora, né, o professor fez um questionamento e aí eu falei assim, né, para a última, e aí ele falou assim, como o direito tributário pode colaborar para combate, né, a questão da discriminação, né, de gênero, né, e da questão, né, de opção sexual, né, das pessoas. Então, eu falei assim, então eu não terminei minha pesquisa, e continuei até domingo, né, o professor falou assim, Érica, a gente pode dar o dia da reunião, e aí eu fui rever o que eu tinha produzido, e está faltando. Toda vez eu penso que falta mais um pouquinho, né, que cabe sempre. Pode passar para frente, por favor, próximo slide. Já passou aqui, Érica. Você está vendo? Já? Érica? Ok, tá. Eu fico pensando que eu estou falando só. Bom. Oi, me ouve? Sim. Me ouve? Sim, estamos ouvindo. Ok. Então, a pesquisa, né? Ok. A pesquisa é a concreta, né, entre a violência doméstica e o machismo estrutural. Conceito a violência, com enfoque na violência contra a mulher. Evidenciar crimes, né, contra a mulher a partir da segurança pública. Isso que eu realizei, ele tem o viés que tem da segurança pública e da saúde, né, da violência contra a mulher enquanto problema de saúde pública. Também estudar comportamentos machistas, né, no âmbito das famílias e a sua manutenção nas situações de violência doméstica. Apresentar uma pequena amostra de depoimentos com a intenção de trazer qual o sentimento, né, qual é a dor que as vítimas de violência doméstica têm, né, qual é a dor delas. Então, eu quis buscar os depoimentos, né, eu tive sorte porque já tinha trabalho que fez essa coleta, e era essa a minha intenção mesmo, né, localizar, pensar e trazer, né, para a gente ver qual o sentimento, né, de quem sofreu violência doméstica. Evidenciar no que as políticas públicas precisam melhorar, reconhecer os avanços, né, também do marco legal, né, que a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela é tida como uma lei de vanguarda, né, internamente, né, proteção à mulher, e como o direito tributário pode modificar, né, a questão da violência doméstica. E motivar, né,
esse fórum, né, que a gente usa do IDT, ele é um fórum de reflexão e de promoção de mudança de cultura. Eu acho que é o principal, né? O que eu vejo que é o que promove aliás, e motivação, né, de mudança de comportamento e reflexões que vão mexer com a gente, né, para um movimento, né, para melhor, né, na sociedade. Pode estar, Caio, por favor? Me ouvem? Sim, Érica, te escutamos e já está passado aqui o slide. Ah, para mim está demorando, tem um delay danado. Bom, a gente começa a pesquisa em si, né, falando sobre qual o conceito de violência, partindo do conceito de saúde pública, né? Minayo é uma pesquisadora da Fiocruz, ela quando você digita violência doméstica, né, no Google, traz lá, aparece muitos, né, textos da Minayo. E ela vem definir violência doméstica como constrangimento, né, a sobreposição de força do homem, né, sobre a mulher. Aliás, um conceito mais amplo, não do homem contra a mulher, mas a violência no sentido amplo, né, física, que se impõe de um sobre o outro, envolvendo conflitos de autoridade, lutas de poder, né, imposição de domínio, de posse, da violência que vai e cujas manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas, e costumes, e por aparatos legais da sociedade. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa é assim, quando a violência é tida como lícita? Eu fiz até esse questionamento, né, no texto. Em que momento a gente pode admitir que a violência é tida como lícita? E talvez não tida como lícita, é o que a sociedade naturaliza, né? Ou desaprova, né? Quando, por exemplo, a gente passou recentemente aí por um caso de um motorista alcoolizado, crianças numa faixa de pedestre, e a população e sobre ele e agredi-lo, né? Eu sei que choca, né? Você perceber que alguém que tinha a possibilidade de escolher fazer o que é certo e escolheu errado, atropelar, mas a população se valer, né, da intenção de fazer justiça, né, com as próprias mãos e praticar violência. Isso me vem agora à cabeça, né? Como é que a gente considera a violência como uma atitude lícita, né? E segundo normas sociais mantidas por usos e costumes. E quando a gente fala nisso, que é o que eu vou desenvolver aqui no restante do tema, uso de mantidas por usos e costumes, quer dizer exatamente o que a gente vem buscando modificar atualmente, né? De não tornar natural aquilo que não é natural. Violência não deve ser natural, né? Então, é mudança de comportamento que deve ser promovido na sociedade. E a principal fala, eu sou uma pessoa que cresci ouvindo isso, né? Que briga de marido e mulher não se mete a colher. É uma forma de você manter um padrão de comportamento reprovável no âmbito da sociedade, né? Não é um aparato legal, mas é um costume, né, de que se vale, né, a sociedade para manter os padrões que vão manter as coisas como estão. Pode passar, Caio, por favor? O conceito de violência, sim, agradeço. O conceito de violência, né, no campo da saúde pública, com base em Paviani, diz respeito a violar outro a si mesmo, né, do excesso de força e danos físicos ou psíquicos.
Aqui a gente vê que o viés do conceito de violência para a segurança pública já tem um tecnicismo, né, próprio do campo jurídico, né, da direito penal, né, a gente vê aí o dano, prática de ato contrário, e que atinge, né, a dimensão ética, moral e ética. Então, a gente vê aí os dois conceitos do campo da saúde pública já partindo para uma questão mais antropológica e a parte do conceito de violência no campo da segurança pública mais tecnicista. Pode passar, Caio, por favor? Foi. Só demora um pouquinho para mim, mas... Aí. Dentro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, tem um anuário, é muito bom, foi muito bom, né, ter contato com aquilo ali, porque a gente vê em números, né, como é que funciona, né, como é que está, quais são os dados, né, que comprovam, né, como é que está a violência contra a mulher. Esse fórum, ele é mais amplo, né, tem todo um apanhado sobre a violência no Brasil, né? E aí o recorte deste trabalho é só no campo, só voltado para a violência contra a mulher. O perfil de feminicídio no Brasil consta, né, que a maior parte praticado é o que ele chama de perfil de execução de pessoas íntimas, né? É o companheiro, é o ex-companheiro da vítima, né? A maior incidência está na faixa etária dos 18 aos 39 anos de idade das vítimas. Mulheres negras, né, 61,8% e 36,5% de mulheres brancas. Então, a gente vê aqui mais uma vez, né, a força, né, da violência sobre a população negra, né? E aqui uma dupla um duplo peso, né? Mulher e negra. Mais da metade é cometido dentro de casa e no período compreendido entre 18 e 24 horas. Naquele momento em que ela volta para casa, né, a mulher volta para casa, que ela teria que ter sossego, e ali é que acontece, né, a prática, né, da violência contra ela. Mais da metade com emprego de arma branca. Pode passar, Caio, por favor? Devagarinho aqui ele vai entrando. Quando o crime é o estupro, né, e o estupro de vulnerável, tem aí que crianças vítimas de violência sexual estão na faixa etária de 13 anos, em seguida crianças de 5 a 9 e adolescentes de 14 a 17 anos. Também acontece em crianças de 0 a 4 anos, 11,3%. É chocante. Em 2020, 6,6% das crianças vítimas de violência sexual tinham no máximo 13 anos de idade. Entre as vítimas feminino, 86% dos registros aumentaram até atingir o máximo entre meninas de 13 anos. E 50% dessas crianças, né, são negras, 48% brancas, 0,3% amarelas e 0,3% indígenas, segundo dados aí do Fórum Brasileiro, né, de Segurança Pública. Então, a gente vê mais uma vez as coisas se confirmando, né, e, e agravada, né, no caso de... Pode passar, Caio, por favor? Já foi, Érica. Já passou. Érica? Pronto. Tá. Estupro de vulnerável
Oi, ainda está parada aqui na minha tela. Deixa eu entrar aqui na próxima, que aqui eu acompanho. Aí, agora foi. A maioria dos estupros ocorre aos sábados e domingos pela noite, madrugada. O estupro de vulnerável, que ocorre durante o dia e durante a semana. Que isso aqui me doeu tanto ver, porque assim, perdoe, por favor, por esse tipo de problema e isso me dói, né? Que é quando você precisa de um apoio e você tem que passar por um sofrimento de ter a sua criança violada. E você só precisa se inserir no mercado de trabalho, precisa desse apoio e não consegue. Né? Aí não só a sociedade, a família também, né? E é justamente no ambiente doméstico, né? É nas relações de confiança que essas coisas acontecem. Então, esses estupros ocorrem de segunda a sexta-feira, durante o dia da manhã e tarde, quando as mães responsáveis saem para trabalhar e as crianças ficam mais vulneráveis. É quando elas mais precisam de isso mexe muito com a procura pelo serviço de aborto legal. 36% dos abortos legais realizados foram de adolescentes vítimas de estupro, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Realmente são dados impressionantes, viu? Pode? O Érico. Passar? Pode sim. Não, e é muito duro. É duro porque você vê, você sentir na pele, sentir que isso acontece, sabe, de verdade. A classificação dos tipos de... essa classificação de Paviani, ele traz aí, ele no estudo, né, ele diz que é uma dificuldade muito grande, né, classificar os tipos de violência, porque é muito amplo, né, mas ele faz uma mostra, né, do que acontece. Né? Coloca como avaliada, gratuita, real, simbólica, sistemática, objetiva e subjetiva, legitimada e ilegitimada, a permanente e a transição. Tudo isso Érica, agora tá travando o seu som. Eu, pelo menos, não estou conseguindo ouvir você. Érica? Acho que travou o som dela, né? Travou sim. Acho que ela está com problema de conexão. Vou falar com ela aqui no WhatsApp. Professor, como eu havia lhe falado, eu vou precisar sair às 18h10, nas horas de minha reunião de trabalho. Aí, eu sigo aqui. o senhor pode projetar a tela? Sim, eu sigo. Eu não sei, tá muito... Eu acho que mesmo quando ela estava apresentando, para mim estava falhando muito o som da Érica. Acho que está com problema de conexão sério aí. Nem sei se a gente vai ter condições de prosseguir nessas condições. Vamos ver o que ela fala aqui. Eu pedi para ela sair e entrar de novo. Perfeito. Professor, o senhor quer, já, enquanto ela não entra de novo, a gente ir fazendo a testagem aqui do senhor passar o compartilhamento de tela? Vamos.
Deixa eu baixar a apresentação dela. Perfeito. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Eu vou parar de compartilhar aqui. Pronto. Érica voltou. Voltou, né? Vocês estão vendo aí o compartilhamento? Ainda não, professor. Quando tiverem, me avisa. Sabe o que eu acho? Eu acho que... Me ouve? Sim, agora sim, Érica. A gente está testando aqui a... Eu só não... Eu vou fazer a apresentação dos seus slides, porque o Caio tem que sair, tá? Agora foi, professor. Estamos vendo sua tela. Aí nós estamos no slide 8. 8. É esse aqui, né? É o próximo. Esse aí. Estamos aí. Beleza. Então tá. Érica, está nos ouvindo agora? Érica? Érica? Acho que caiu de novo a conexão dela. Acho que caiu de novo, né? Caiu, professor. Ela tá dentro, mas eu acho que ela não tá conseguindo falar. Pronto. Eu vou passar aqui para o celular, mais fácil. Aí vou apresentar por aqui. Vou manter a câmera desligada porque tem pouca bateria, tá, gente? Nossa, ficou ótimo agora a voz. Tá perfeito. Agora a gente está te ouvindo. Ótimo. Eu falei de Paviani, né, a dificuldade, né, de classificar a violência, e aí ele traz um rol, né, de ações, né, que são classificadas como violência, né, desde a provocada, a gratuita, até os crimes, a guerra, né, tudo isso envolve aí até corrupção, né, como forma de violência, né, os seus derivados, como nepotismo, propina, tudo isso é tido por Paviani como violência. Pode passar, Caio, por favor? Sou eu que vou passar agora. Eu agradeço, professor. Então, eu achei muito interessante a classificação de violência por Zizek, né, citado por Modena, porque é uma coisa que a gente vê muito na sociedade, é o que ele chama de violência velada, que naturaliza contextos de violência social, a consciência cínica, né, que faz as coisas Peraí, permanecerem repita o como que você estão. falou, porque a gente não estava te ouvindo. Repita desde o começo. Ah, tá. A classificação de Zizek, citado por Modena, é muito interessante e ela é importante ser trazida porque ela é a que prova, né, a questão da naturalização da violência, né? A questão da violência velada é aquilo que suaviza aquilo que não cabe suavizar, né? De menosprezar, né? Que ele chama de consciência cínica, né? Que favorece comportamentos execráveis. O que a gente escuta muito, como eu comecei no início da apresentação, né? Frases do estilo: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tentar colocar a culpa numa vítima, né? Por uma violência que ela tenha sofrido, seja uma violência física, uma violência sexual. Então, assim, esse tipo de violência que Zizek chama de consciência cínica, que mantém as coisas como estão, né, no status quo, né, para manter tudo como está.
E aí, mais uma frase mais um entendimento, né, de Zizek que merece ser trazido aqui para esse estudo é o mito do apaziguamento ou da paz social, que aqui no Brasil é muito comum, né, levar tudo em panos quentes, né, não entrar não partir para a intolerância, né, porque eu acho que, assim, a intolerância, a violência é que vai fazer essas coisas se modificarem, mas o apaziguamento, a deixar como está, não mexe com a questão da família, é esse tipo de apaziguamento, de cordialidade próprio do brasileiro que mantém, talvez, as coisas como estejam, né, como estão, né. Pode passar, professor, por favor? A violência sexual com violência de gênero. Tanto a DES, como a Minayo, quanto também as definições de violência, né, do âmbito da segurança pública, trazem a caracterização do abuso, a violência contra a mulher, né, em razão da posição de ser mulher, né, o abuso de poder da vítima, caracterizado pelo abuso de poder no qual a vítima, criança, adolescente ou a mulher, é usada para gratificação sexual do agressor sem o seu consentimento. Aí é no campo da violência sexual com violência de gênero, né? Usada sendo induzida, forçada a praticar atos sexuais com ou sem violência física, né? E aí seja por intimidação, por coerção, por manipulação, que ameaça ou qualquer outro mecanismo, né, que anule, que limite o poder de decisão da mulher, da criança ou do adolescente. Até aqui, todo mundo acompanhando? Sim. Pode passar, professor, por favor? Aqui a gente traz as estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O anuário traz lá dados de levantamento de violência, né, do ano de 2020, e aí os feminicídios consumados, o que a gente vê? Uma tendência, né, de maiores ocorrências em alguns estados, sempre assim, a minha percepção, né, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, que são estados que eu entendo que são mais populosos. Então, quando eu comecei a pesquisa, eu fui pensando assim, a violência doméstica tem a ver com o machismo. Tem também, mas eu não posso simplesmente afirmar que só tem machismo nesses estados, né? É um contexto geral, mas talvez em razão da densidade populacional desses estados, tenham maiores números, né, de ocorrências, né, de feminicídios consumados e as outras ocorrências, como nós vamos ver aí. Pode passar, professor, por favor? Posso. Isso é sempre comparando, aqui eu peguei só números, em números absolutos, né, não em percentual, e comparando dados de 2019 e 2020. Do mesmo jeito, a violência contra a mulher e feminicídios tentados. Aí eu grifei, né, os estados com maiores ocorrências, e a gente vê novamente aí, São Paulo, Rio, Minas, né, Paraná, até que Paraná nesse aí não deu muito não, mas veja Rio Grande do Sul, 359 casos, né, em 2019 e 319 em 2020, e também fazer aquela comparação, houve redução ou houve aumento, né, de um ano para o outro. E é isso que o campo da segurança pública faz, né, para ver onde vai precisar maiores investimentos, né, na questão de segurança, nas políticas públicas, né, no investimento em políticas públicas. Pode passar, mas, de modo geral, diminuiu, né? Diminuiu, Agora a gente também não sabe, eu não sei se diminuiu ou se a gente tem aí subnotificação, né? Tem, no estudo, dentro desse trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem alguns asterísticos, né, que se faz, assim, porque, por exemplo, Paraíba está sempre com números baixos, será que dá para acreditar? Ou então Paraíba é um lugar seguro para a mulher?
porque sempre está mais baixo do que no resto do país, né? Se você for comparar, realmente tem números mais baixos. A gente não sabe se é subnotificação ou se, de fato, é um lugar mais seguro para a mulher, né? Pode passar, professor? E aí só uma questão aqui, né? Porque, pelo que eu vi falar, né, que no período da pandemia os casos teriam aumentado, né? Os Exato. casos de violência. E aqui, pelos números, com exceção de Rondônia, que aumentou, né? Todos os outros estados diminuiu. É o que eu acredito. Na verdade, pelo contexto, né, que envolve a violência doméstica, a gente vê que a mulher ela depende economicamente do agressor, então ela não vai praticar, ela vai pensar como é que ela vai sobreviver, como é que ela vai fazer com as crianças, e ela acaba se submetendo, subjugando a anos de violência, né, até finalmente acabar no seu próprio óbito. Érica, pode voltar um Oi. slide? Vamos voltar só um slide? Que aquela estatística de diminuição é de feminicídio tentado, né? No slide anterior, o feminicídio consumado aumentou de 2019 para 2020, né? Então isso pode refletir aí essa situação da pandemia também, né? A gente, pela imprensa, a gente via que parece que tinha aumentado os casos de violência doméstica, porque a convivência se tornou aí, durante o primeiro ano, principalmente, mais difícil, né? As pessoas se conheciam, né? Passaram a se conhecer, forçados a se voltar para dentro de casa. Então, acho que acaba... Eu não acredito que tenha reduzido, não. Tentado, talvez, né? Mas os consumados, realmente, a gente vê que ainda são bem altos, né, os números. Eu não botei todos os estados, né? Busquei tentei fazer uma linha de corte, né, acima de 100, ou pegar uns que fossem menores, para a gente ter uma comparação, né? Aí, de consumados para tentados, e aí, em seguida, acho que tá mais para frente. Pode passar? Tentados, aí. Lesão corporal. Lesão corporal dolosa. Olha a quantidade de denúncias, né, registradas. São Paulo aí encabeçando, né, 54 mil, aí reduz em 2020, 2019, 2020. Rio de Janeiro, acima de 20 mil, né, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, são estados que a gente vê aí. Aí, novamente, eu fiz essa crítica, não tem a ver só com machismo, acho que talvez aí com a densidade populacional, com a questão de conhecimento, né, de educação, né, do efeito, né, que as campanhas educativas surtem, né, na vida das pessoas. Mas houve também aí redução, né, de 2019 para 2020, né, nos casos de registro, né, de lesão corporal dolosa, né, contra a mulher, nos anos entre 2019 e 2020. Pode passar, professor? Passei já. Medidas protetivas concedidas, né, pelos TJs, Acre e Rio Grande do Sul não informaram, outros, a gente vê também em outros estados, né, em outros crimes, né, que alguns estados não informaram, e aqui a gente vê também, aqui já há um aumento, né, por exemplo, São Paulo foram concedidas mais medidas protetivas em 2020 do que em 2019. Também isso tem um reflexo na redução, né, das ocorrências anteriores, né? Porque se você protege a mulher a tempo, você evita que ela tenha outras lesões, que ela venha a óbito, né? Que vá à via de fato, né? Na tentativa, né? Do feminicídio, por exemplo. E aí a gente vê tudo acima de 10, né? 10 mil. Ligações. Aqui, ó. Acima de 10 mil, tá vendo? E ligações. Bom, medidas protetivas, né? São todas acima de 10 mil aí. Só o Distrito Federal, que em 2020 estava abaixo de. Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, né? Aqui nesse recorte que eu fiz, está abaixo de 10 mil, né? Protetivas concedidas pelo TJ. Pode passar, professor?
Agora, ligações ao 190. Ao 190 de natureza, cuja natureza seja de violência doméstica, né? Muitas ligações também, milhões, né? 13 milhões. E que bom que se faz isso, né? Que a mulher busca os canais de socorro, né? De ajuda para evitar maiores, né? Maiores problemas, né? Esse número, na minha opinião, sugere talvez não subnotificação, mas ausência de investigação apropriada, né? Porque, nossa, mais de 1 milhão e os números anteriores estarem na faixa de 10 mil medidas protetivas por estado, de menos de 10 mil estatísticas de violência, de lesão corporal dolosa, e os feminicídios consumados estarem na faixa aí dos 100, 150, é bem impressionante que a quantidade de ligações esteja na casa do 1 milhão. Milhões, verdade. Realmente. Eu concordo com o colega. E olha que ainda faltaram muitos estados. A gente tem 6 ou 7 ou 8 estados que não declararam, né? Não informam. Mas mesmo assim, pegar São Paulo, por exemplo, são 13 milhões, né, de ligações no 190. Não sei como é que, né, isso se desdobra depois, né? Também imagino que deve ter muita ligação aí que não tem até mesmo a natureza, né, de violência doméstica e pode ir para outra área, não sei. Ou aí é só violência doméstica mesmo? Aqui é só violência, só de natureza de violência doméstica. Ele, numa determinada página, essa página aí acho que é a 102, né? Numa determinada página é só voltada a estatísticas de violência contra a mulher, né? Violência doméstica, feminicídio, estupro, lesão corporal dolosa. É bem interessante o anuário, né? Eu coloquei no final aí nas referências bibliográficas, quem tiver interesse, tem o linkzinho lá. Não sei se dá para entrar aí pelo que é PDF, né? Mas aí copia e cola lá. Pode eu acho que é passar? interessante isso que o Caio falou, né? Você tentar estabelecer uma relação entre esse slide aí das ligações com as medidas protetivas, né? Porque aí poderia demonstrar que está havendo uma eficiência, né, na política pública de proteção, né? Mas o distanciamento dos números é muito grande. Muito grande, são muitas ocorrências. E é assustador, 13 milhões em São Paulo, 1 milhão, quase 2 milhões, né, no Rio de Janeiro, 1 milhão e 700 mil ligações, é muita coisa. Assim, quando eu atuava na vara de violência doméstica, quando chegava um processo finalmente para a defensoria, que tinha muito no histórico que a própria vítima contava nos relatos, que ela já tinha ligado para a polícia por diversas vezes em vários fatos. Só que o que acontece? Tem muitas vezes que é só ameaça, o cara não chega a agredir de fato, né? E aí ainda é condicionada a representação, ela ainda tem que decidir se vai seguir adiante quando não tem a violência de fato. E muitas desistem várias vezes. Claro que teria que fazer um estudo aprofundado, mas eu só estou dando essa perspectiva porque eu via muito isso, que às vezes a mulher tinha ligado mais de 9 vezes, mas ela só denunciava na 10ª, que era quando o cara realmente batia nela. Pode ser, né, que tenha uma explicação por aí, né? Realmente, né, faz muito sentido, né? Discar para 190 parece-me ser até uma providência quase que instintiva, né? Agora, nem sempre isso vai se desdobrar, né, num caso efetivo de violência doméstica, e tem isso que a Roberta, né, Roberta? Isso, Roberta. Que a Roberta estava falando, né, que podem ser sucessivas ligações, né, mas sendo que a denúncia mesmo só acontece bem depois, né? Talvez isso explique. E, por exemplo, eu já vi relatos das vítimas em audiência, delas falando que, por exemplo, elas já tinham até o costume de que quando o cara começa a ficar muito agressivo, ligar para a polícia porque os PMs chegam e dá aquela conversa com o cara, né? Que eles falam isso, né? Dá aquela conversa, aí o cara dá uma acalmada e passa, às vezes, meses tranquilo, semanas, e vai vivendo a vida, entendeu? Até agravar. Entendi.
Tem isso também, né? Beleza, já passei aqui o slide, Érica. Ok. Agora é estupro consumado, Aí, vítimas mulheres. Isso, estatísticas de estupro consumado contra vítimas mulheres. O estudo ele traz também, não só contra vítimas mulheres, mas eu peguei só a questão de como a intenção era estudar violência contra a mulher, né? Então, o estupro consumado contra vítimas mulheres. A gente vê aí também, em 2019, né, dados comparativos de 2019 para 2020, aí parece que há uma redução, né? E aí, quando você passa para o estupro tentado, aí você se assusta mais ainda, né? Ainda bem que deu tempo, né? É tentado, não se consumou, mas é assustador o que ainda envolve, né? O que ainda acontece, né? A consumação, né, do fato. 3.120 São Paulo, e o estado aí que eu pensei, né, com menores ocorrências do Distrito Federal, né? 294 e 259, aí demonstrando uma redução, né, de 2019 para 2020. Pode passar, professor? Já passei. E aí, tentado. Aqui até não é tão grande, né, comparado com o consumado. Pelo contrário, o consumado era maior, acima de 1.000, né, e o tentado menor. Talvez porque não haja também a queixa, né, a denúncia, né, tem todo um contexto que a gente vê, né, identifica, né, pelo estudo de vergonha, né, de culpabilização da vítima. Então, às vezes a pessoa não procura, né, e eu vou muito pelo viés da intolerância, né. Eu quando comecei aqui acabei expondo coisas que talvez não fossem que fosse necessário, mas eu entendo que a gente tem que falar, né. Eu venho de uma situação de violência doméstica, né, desde a infância, né, de ver meu pai agredir minha mãe, nunca aceitei isso como uma coisa natural, sempre defendi a mulher, né, e por conviver nesse contexto de violência, né, o meu irmão uma vez, discutindo com a minha cunhada, agarrou ela pelo braço e eu levei ela na delegacia da mulher. Então, na minha família, sou tida como aquela que, cuidado, mexe com ela não, que ela leva na delegacia, né? Então, eu entendo que tem que ser pela intolerância mesmo, e é dentro de casa que a gente ensina, entende? É sendo Sim, verdade. correto, cobrando de quem é mais caro para você, que você modifica essa situação, do mesmo jeito que aconteceu com as minhas pequenas. E aí, quando eu cito Ehring, né, qual é o bem jurídico, né? Qual é o bem maior que você vai defender nesse caso? Né? Eu coloquei assim, essa frase é bacana demais, ela coloca assim, qual é o sacrifício mais suportável face às características do caso concreto e da pessoa nele envolvida. Isso para mim eu li e falei, isso aqui sou eu. O sacrifício que você vai enfrentar é, muitas vezes, brigar com uma família inteira para defender o que você acha que é correto, né? Que é defender a mulher, defender a sua filha, a sua mãe, a sua avó, qualquer mulher, né? Porque ela merece respeito pela condição de ser humano, né? Ok. Muito bem. As estatísticas aí estupro de vulnerável, né? E aí eu já estou chorando, aí que chora mesmo, né? É assustador. A quantidade de registro de estatística de violência contra a mulher na questão de estupro de vulnerável consumado. Novamente, aí o Estado do Maranhão não informou, né? Aí a gente vê aí 8.000 casos em São Paulo, 4.000, né, no Paraná. Então, são números muito altos. E realmente reduz no ano de 2020, mas é o que eu digo, não sei se há uma subnotificação, se não se denunciou, né, se não se faz a questão, né, de
da mulher depender, né, economicamente do agressor. Então, tem toda uma questão que permeia toda a questão da violência contra a mulher, né? Uhum. Pode passar, professor? Que é o tentado, né? Uhum. Tentado, é. Aí está uma seleção menor, né? Também a gente vê aí que os números reduzem também, comparativamente, né, 2019 com 2020. Mas a gente vê que tem 7 estados que não informaram. Muita coisa, né? Um terço, né, um terço dos estados praticamente não informaram aí as estatísticas, né, de estupro de vulnerável. E assim, Pernambuco, por exemplo, ele tem um registro diferenciado, né? Ele trata tudo como se fosse violência contra a mulher e não faz uma distinção muito clara. Pode passar, professor? As estatísticas de assédio sexual e assédio sexual tem a ver com relações, principalmente relações trabalhistas, né, em que há uma relação, né, de subordinação hierárquica, né, um superior sobre um subordinado, mas a gente também vê o contrário, né, o subordinado assediar o superior, já para além do contexto do assédio sexual, no assédio moral, né, mas aqui o recorte é o assédio sexual, né, não é um crime fácil, né, de você caracterizar, porque geralmente ele é cometido entre duas pessoas, fica aquela história da palavra de um contra o outro, né, eu falo que não é fácil, porque eu fui, durante 6 anos, presidente da comissão de ética do órgão onde eu trabalho, e quando tinha uma situação de denúncia, né, de assédio sexual, é sempre um servidor assediando uma estagiária, uma terceirizada, sempre partindo do princípio que ela não vai fazer a denúncia porque ela precisa daquilo, é uma mulher que geralmente depende do emprego ali, então ele acaba se prevalecendo, né? Se valendo da condição de aproveitar, né, da situação de vulnerabilidade da mulher ali, e muitas vezes a gente não consegue muito sucesso, porque depende de alguma testemunha também, e é um crime muito entre os dois ali, né? Muito íntimo, né? De muita intimidade. A importunação sexual também, os registros também aí, aqui aumentou, né? Pelo menos São Paulo, Santa Catarina diminuiu, comparativamente, né? De um ano com o outro. Pode passar, professor? E aí a gente entra na questão do machismo estrutural, que eu tinha falado aqui, né, no início, aquilo que está arraigado, né, dentro da nossa sociedade, né, que a gente começa a conviver desde pequeno, né, ouvindo falas que hoje, graças a Deus, não tem mais cabimento, né, passaram da hora de serem modificados, né, em briga de marido e mulher, a gente tem que meter sim a bedelho para não deixar que aconteça nenhum mal com a mulher, né, e aí nesse estudo que eu fiz, eu fui lá em Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, para buscar as origens, né, aqui que acontece no Brasil, tá tudo ali, né, na raiz, né, nossa cultura, né. O machismo estrutural é aquilo que naturaliza, né, que deixa as coisas se devessem ser admitidas como são, mas que não se admite, né, a gente tem que modificar. Essa história do homem bicho danado versus homem bicho honrado tem a ver com o estudo de Machado, né, uma estudiosa também, ela fez ouviu, né, agressores para entender, né, a questão
do machismo, né, que envolve a violência. E aí tem um determinado que fala, né, que o homem é bicho danado, então ele tem que proteger a irmã dele, né, do homem bicho danado que foi lá e engravidou a própria irmã, né, que o cara é um folgado e tem que ser punido, e punido por ele, né, que ele é um homem honrado. Embora ele seja um homem honrado, é um homem que batia na própria esposa, porque ele vê que ele deve, a mulher lhe devia, né, a obediência, né, porque ele é o provedor. Então tem todo esse contexto que envolve a questão, o machismo estrutural, né, o homem bicho danado versus o homem bicho honrado, né. Ao mesmo tempo que ele tem honra porque ele é provedor, ele reconhece que o homem também é danado, né? E os efeitos da violência nas vítimas. Machado também, ele traz, né, ela traz falas, né, de mulheres, né, que sofreram violência, e Machado, aliás, Engel, né, que é um estudo do IPEA, né, que foi feito em 2017 a partir de um estudo também com vítimas de violência doméstica. E aí um relato que é interessante trazer é que as vítimas, elas às vezes passam por rituais de purificação, como se elas tivessem culpa do que lhes aconteceu, né? Tomar banho, né? Ter nojo do próprio corpo, né? Sofrer psicologicamente, né? Para além do dano físico, né? Que muitas vezes acontece, também tem a questão do sofrimento psicológico. Pode passar, professor? Nossa. E aí, Dahmer, Gabatzi, Vieira também, Padoim, elas trouxeram essas falas. Eu falo que eu tive sorte porque eu já peguei o trabalho pronto, né? Então, ela traz falas, né, de mulheres que tiveram os nomes aí modificados, né? A gente vê nomes de flores, né? Em todos eles, azaleia, rosa amarela, e o que elas sentem, né? Vontade de chorar, não tem vontade de trabalhar, sente solidão, né? O que mais? Querem ficar sozinhas. Pode passar, professor? Aí vem o sentimento de isolamento, né? Querem se isolar, né? Depois do sofrimento, né? Da violência. Do reflexo, né? Que a violência ocasionou, né? Com a depressão, que para além de tapas e bofetões, que também vem aí a tristeza do sentimento, né? Que é o efeito psicológico também, né? Que é o que relata aí a Orquídea. Pode passar, professor? Aí, maravilha. Aí vem aí tentar ter um alívio, né, por meio de um outro vício, né, o cigarro. Mais das consequências, né, que a violência traz, são falas que vão falando do sentimento do que elas que fica, né, depois da violência. Pode passar, professor? E aí também eu achei interessante trazer, porque um dos efeitos que a violência doméstica contra a mulher ocasiona é que elas também reproduzirem isso contra os próprios filhos, né? Aí elas falam, Jasmine, até surrar eles, os filhos, eu surro também. Como era antes, como eu era antes de criança. A gente bate nos filhos. Assim, ela acaba reproduzindo um contexto de violência no qual ela cresceu, e aí ela reproduz também com os próprios filhos. Pode passar, professor? Pode passar? Caiu a conexão dela de novo, né? Não, estou aqui, professor. Aí? Ah. Tô. Então tá, mudei aqui o slide. Reversão da cultura de violência
para de liberdade e dignidade. Ah, sim. Esse slide, ele foi colhido de um manual, né, de recursos, um manual de recursos e estratégias de combate à violência doméstica, né, produzido pela ONU, em Lisboa. Ele coloca lá que a compreensão da natureza e a dimensão da violência doméstica, suas causas e efeitos, resposta legal à violência doméstica, como isso é um texto de 2003, eu fiquei pensando assim, a resposta legal, hoje, no Brasil, nós já temos, que é a Lei Maria da Penha, né? Não sei, eu não procurei saber se hoje em Portugal já tem alguma lei nesse sentido. O aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal, e eu concordo, né, com o estudo, que a gente vê quantos relatos que a gente vê aí na imprensa de mulheres que haviam recebido a medida protetiva e acabaram vindo a óbito pelas mãos do agressor de quem ela tinha pedido socorro, né, para o Estado. Então, a justiça precisa ser mais efetiva na proteção da vida da mulher. Aí a cooperação por abordagem interdisciplinar na solução da violência doméstica, e essa abordagem interdisciplinar que é o que eu falo aqui no texto, né, vai além das ações aí que a gente vê hoje, né, de promover canais de ajuda, vai entrar no empoderamento da mulher, empoderamento econômico, né? Pode passar, professor? Alô? Oi, Ari. Estou aqui. Tá aí, né? Então, acho que é a minha conexão que está falhando. Mas está indo. O trabalho, né, com os agressores, tratamento, segurança e responsabilidade, educação, e realmente tem que tratar, porque não é possível que a pessoa que agrida tenha sanidade mental, ela tem que ser tratada, toda a família adoece, né, junto com o agressor. A formação dos profissionais envolvidos no atendimento da situação das vítimas, e precisa mesmo, porque assim, pelo menos na parte de segurança pública, não tecendo críticas muito severas, mas assim, ouvir, por que você não resolveu isso aí entre vocês? É de lascar o cano. A gente está sendo bombardeado todos os dias, pela imprensa, na escola, em todo canto, olha, denuncie, e você ouvir por que você não resolveu isso aí entre vocês, é realmente você ter certeza de que a vítima, ela tem que, as coisas têm que melhorar muito, né, para a vítima ser reconhecida como vítima de fato, né, nessas questões de violência. E a intolerância, aí, resposta à situação da vítima pelo sistema judicial e pelos profissionais, empoderamento econômico da mulher e intolerância à violência. Quando eu falo de intolerância, é intolerância mesmo, é ir na carne, na própria carne. Fez errado, vai pagar. É de dentro de casa, não quero nem saber, vai pagar do mesmo jeito. Violência, intolerância à violência é não admito. Não se admite violência de qualquer natureza contra a mulher. Pode passar, professor? E aí vem, qual a contribuição que o direito tributário pode oferecer, né, para acabar com a violência doméstica? Foi o que eu falei lá no início, né? Quando a professora Cecília Minaio, qual é o nome da última apresentadora, professor? É que deu uma falhada aqui no som, eu não te ouvi. Você, agora qual a contribuição do direito tributário, né? Você estava começando. Sim. Uhum. Qual o nome da última apresentadora que apresentou a diversidade de gêneros? É a Daisy Stewart. Daisy, isso. Quando ela estava apresentando, no final da apresentação dela, o senhor perguntou assim, como o direito tributário pode colaborar para fazer uma transformação do que a gente vive hoje, né? E aí eu falei assim, naquele dia, meu trabalho não tinha terminado ali, né? Eu não tinha feito essa pergunta e não tinha respondido, até domingo, agora. Então, assim, no meu entendimento, né, a minha proposta, né, de ajuda, né, que o direito tributário pode oferecer é a adoção aí
a concessão, né, de isenção condicionada, né, para as empresas que ofereçam emprego e renda, né, para mulheres vítimas de violência doméstica, e capacitação também. Eu acho que é mais efetivo do que a criação de um imposto para essa finalidade, né, até porque o imposto ele não pode ser vinculado, né, a uma determinada política pública. E a criação de um imposto já é bem antipática, né, já é bem imposto, um tributo que seja, né. Eu acho que a isenção ela ganha mais, né. E é lógico, acompanhamento da política pública, né? Essa empresa está, de fato, colaborando, né, com o que está dando retorno, né, dessa isenção, né, para a sociedade. Pode passar, professor? E aí eu fui pesquisar, né, se tem alguma ação de inclusão da mulher vítima de violência, né, no mercado de trabalho, porque eu entendo que a mulher ela vai procurar sair dessa condição de violência doméstica no momento em que ela tiver uma independência financeira do agressor, principalmente. Então, ela vai começar a mudar de vida quando ela tiver condições econômicas de se sustentar e de proteger os próprios filhos. E aí tem a questão legal, né, a Constituição, a Lei 9.029, né, de combate a medidas discriminatórias no acesso ao emprego a mulheres, a alterações na CLT, que mais? A Lei 10.208, é engraçado falar aqui, porque só com a Lei Complementar 105 é que você pode conferir, né, o direito da empregada doméstica ter também o FGTS. A lei que assegura, né, que dispõe sobre a profissão da empregada doméstica é de 2001, e só em 2015 é que ela pôde ter o direito de ter o FGTS. E eu vou lhes dizer, e eu falo isso no meu trabalho, né, que a gente precisa mudar a questão da violência e de respeito à mulher, começando dentro de casa, os nossos homens, né, com os nossos filhos, com os nossos pais, os nossos irmãos, a partir de uma divisão mais equânime, né, das atividades. Eu acho que o homem, quando ele experimentar o peso de uma jornada que uma mulher leva, talvez ele consiga compreender o tamanho, né, da dificuldade que ela tem e o respeito que ela merece, né? Porque a gente não percebe, mas o trabalho doméstico ele é muito desvalorizado. E eu não sei se vocês concordam, mas é o trabalho mais importante, porque é o cuidado que você dispensa com o ser humano os seres humanos que você mais ama, por exemplo, numa família. Né? É fazer uma comida, é deixar um ambiente doméstico mais limpo, né? É o cuidado que você vai dispensar com as pessoas que você mais ama, e é aquele que não tem valor nenhum, né? Então, acho que quando a gente conseguir fazer que toda a comunidade da sua família entenda o valor, né, do trabalho da mulher, né, o trabalho doméstico, e que é um trabalho de todos, e não da mulher apenas, né, a gente consegue evoluir aí. Pode passar, professor? Beleza, só uma observação. Eu acho que, com relação à Lei Complementar 150, né, quando fala dessa regulamentação do trabalho doméstico, seria o trabalho Então tá. Pode passar, professor? Mesmo sendo uma Constituição de vanguarda, não se assegurou, né, ou não se asseguraram direitos trabalhistas para o empregado doméstico ou empregada doméstica, né? O que foi uma falha que só veio ser reparada anos depois, né? Então, sim, é realmente algo digno de nota, né? Sim, eu falo do ponto de vista de quem foi evoluindo com o tempo nos cuidados do lar, né? Uhum. Uma vez eu estava
uma sala de espera, de consulta, e eu li uma revista que aquilo me chocou, e eu falei, essa sou eu. Eram umas super babás, né, a dos filhos do Romário, do Ronaldinho, e aí ela falava bem assim, era uma tailandesa. A brasileira, ela é muito estranha, ela prefere uma casa limpa, ela prefere uma casa limpa do que alimentar o próprio filho. Eu falei assim, caramba, essa sou eu. Muitas vezes eu me perdia no cuidado doméstico, com a limpeza, e esquecia de providenciar o essencial, que era o alimento. E aí, assim, são coisas que a gente não percebe, né? E aí, aquilo também, quando eu digo assim, que o trabalho, o cuidado com o próximo, com o ser humano que eu estou cuidando, o meu filho, a minha filha, é o trabalho mais importante, e a gente não dá valor. Né? Não dá valor, e a gente vê na própria legislação, que é o que o professor destacou, e eu também tinha falado aqui no início. Uma lei que só veio garantir, reconhecer a profissão de doméstica em 2001, e a possibilidade dessa mulher ter direito ao FGTS só em 2015 é um absurdo. Né? É você não valorizar o trabalho doméstico em hipótese nenhuma. E aí eu volto novamente a Gilberto Freire, lá em Casa Grande, Senzala. As índias, elas são tidas como relegadas ao serviço doméstico e à agricultura, porque é um trabalho que o índio não quer. É um trabalho menosprezado, isso é coisa para mulher. Então, assim, mulherada, que força, hein? Porque, e aí, quando a gente fala da Índia, né? Quem vai fazer a lavoura é a mulher, o índio é o caçador. Eu falo, rapaz, a gente não mudou muito, né? Quando a gente para pensar em algumas situações, e a gente vai ver aqui no final, quando eu faço a chamada de reflexão, a gente vai ouvir uma música que fala parecido com o que está acontecendo lá em Casa Grande, Senzala, tá? Pode passar, professor? Então vamos lá, porque senão não vai dar tempo. Tá. Quais são as ações de inclusão da mulher? Tem o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, de 2005, decreto que estrutura o Ministério da Mulher, e um projeto de lei federal que destina 10% de vagas de emprego do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, né, para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, já tem aí alguma coisa, né? Esse plano nacional... Pode passar, professor. O Plano Nacional de Políticas da Mulher é muito interessante, mas eu não vi uma evolução. Eu queria muito que aquilo tivesse se concretizado. É muito bonito. Se vocês tiverem interesse, procurem. Mas eu procurei, até foi adotado, consta da página do governo atual, mas não vi muito progresso, tá? Na prática, o que eu encontrei foram esses 4 projetos, né, que evidenciam, que geram emprego e renda para mulheres, não necessariamente vítima de violência doméstica, né? Agora, tem saída, sim, no governo do estado de São Paulo. O programa Tem Saída é voltado a mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto Qualifica Mulher, ele é interessante porque ele vai melhorar a qualificação da mulher para ela se inserir, né, no mercado de trabalho. E o projeto de extrativismo responsável e sustentável, Tabocas, com as populações quilombolas. É muito interessante também. Pode passar, professor? E, apesar dos avanços, tem uma crítica, né, que Gomes e Carlotto fizeram, que embora haja, né, a questão das políticas públicas de combate à violência doméstica estejam na agenda, né, de gênero, há um esvaziamento dessas políticas, né? E aí elas fazem um relato dizendo que, olha, a geração de emprego e renda para mulheres vem o tempo todo confirmar o que se vê no ambiente doméstico, são aquelas atividades que vão sempre colocar a mulher naquele lugar que ela costuma estar desde o início da civilização, né? No ambiente doméstico, né? Numa posição de inferioridade comparado com um homem. Pode passar, professor? E aí, não sei se vai conseguir entrar, né? Mas é um texto, é uma música, né? Vocês estão ouvindo o vídeo? Sim. Estão ouvindo?
Estamos, professor. Sim. Não, 2, 3 milhas. Dá para ouvir? Sim, professor. Só dá para ouvir o vídeo, gente, ou não? Tá com delay, professor. Eu acho que fica muito baixo, né? No celular aqui fica baixinho. Deixa eu aumentar o volume aqui, peraí. Assim, escutar e ver. Aqui também está um ruído externo, porque está tendo uma apresentação aqui fora. Peraí, vamos lá. Mas eu queria agradecer, né, a todos pela paciência, pela oitiva, né? Ele não trabalha, não faz nada, só aparece de madrugada. Todo colado e corpo fechado. E agora, dá para ouvir o vídeo? Eu acho que fica ruim, professor. Se Fica cada ruim? um puder depois ouvir. Então, cada um escuta depois, assiste pelo WhatsApp, né? Beleza, então, era isso, né, Érica? Você concluiu. Agradeço aí pela paciência de vocês, pela oitiva. Eu sei que foi gravado, né? Eu acabei expondo coisas aqui que talvez não fossem necessárias, mas eu entendo que é necessário para a gente ter que ter coragem também, tá? Agradeço aí a todos. Muito bem, nós é que agradecemos, Érica, não se preocupe aí por ter ficado emocionada, nós nos sensibilizamos com o que você disse, e eu quero te dizer que você fez uma apresentação com muito conteúdo, viu? Parabéns pela sua pesquisa, pelas estatísticas que você trouxe, não é? É muito importante. Então, nós é que agradecemos, viu? Até a forma franca como você transmitiu essa sua pesquisa. Então, não se preocupe aí se você ficou emocionada, nós todos compreendemos e nos solidarizamos com tudo que você disse. Pessoal, eu acho que parabéns, viu? Parabéns mesmo, de coração. Eu acho que a gente precisa discutir mais, né, essas questões que a gente levanta aqui no IDDT, tentando agora entrar na fase do entrelaçamento com o direito tributário, né? Então, quer dizer, a gente já discutiu racismo, a gente já discutiu a questão de diversidade de gênero, agora violência contra a mulher, também já discutimos outras vezes violência contra a mulher, e agora a gente precisa começar a fazer essa conexão com a tributação. E eu acho que a gente tem que começar a escrever mais, né? Você vê que aqui a Érica trouxe algumas ideias, né? Como essa questão da desoneração das empresas, que promoverem políticas internas no sentido de combate a certas práticas que nós consideramos aqui como práticas que não devem ser toleradas e, portanto, repudiadas, e fazer também uma conexão com a criação de tributos que pudesse criar fundos públicos de promoção de políticas públicas que sejam necessárias para a ideia de igualdade, né? Promoção de igualdade. Então, acho que a gente tem que fazer aqui uma espécie de discussão, de dialética entre a criação do tributo ou desoneração das empresas, né? E o que está por trás de tudo é o seguinte, ora, qual é o melhor modelo? O melhor modelo é dotar o Estado de recursos financeiros para que ele use esses recursos na promoção das políticas públicas, ou é melhor a gente agir antes? Quer dizer, criar condições para que a própria sociedade, por intermédio de empresas ou de outras entidades, na medida em que se pratica renúncia fiscal, isso Caiu a conexão, professor? Caiu. Eu acho que agora é a minha conexão que está ruim, né? De vez em quando cai aqui, pelo menos é o que eu observo. Então, o que eu queria propor é que a gente começasse já a tirar da gaveta as ideias e começasse já a escrever, sabe? Nessa linha aí, ou da extrafiscalidade, a função
indutora dos tributos, né, de transformações sociais, ou tributar a sociedade para que se criem fundos e esses fundos gerem os recursos necessários para as políticas públicas, né? O que é melhor? Porque, assim, eu tenho muita preocupação, e acho que a gente tem que estudar mais o conceito de políticas públicas. Eu vou ver se a gente consegue trazer para o próximo seminário, nosso próximo encontro DDT, uma pessoa especializada em políticas públicas. Vou fazer o convite para ela, que é a professora Maria Paula Dallari. Se ela pode falar um pouco mais com a gente sobre políticas públicas e a gente começar já a escrever, sabe? Porque, assim, eu tenho muito receio. Hoje está muito ruim, né? A conexão está muito ruim. Toda hora cai, né? E aí, se a gente só está criando incentivo fiscal, despesa para o Estado, privilégios para certos setores, entendeu? Ou se é melhor um modelo de concentração das políticas públicas nas mãos do poder público e o tributário financiando, né, essas políticas. Eu quero ver se eu trago a professora Maria Paula para ela falar um pouco para a gente sobre conceito de políticas públicas, tal. Eu acho que vai ser legal. Mas a minha proposta é a seguinte: a gente no IDDT começar já a tirar da gaveta as ideias e começar a escrever, gente. Precisamos produzir os nossos artigos, né? Se vocês quiserem, eu estou aqui para ajudar na orientação, mas a gente tem que começar a fazer. Beleza? Então, eu sei que é muito corrido, né? Todo mundo tem um monte de coisa, o pessoal que está defendendo dissertação aí, Cris, né? Solange já defendeu, Solange já está mais tranquila. Mas quem está ainda, eu sei que é meio complicado, mas vamos começar a tirar essas ideias da gaveta, eu acho que vai ser legal. Então, olha, vamos marcar. Nosso próximo encontro é dia 27 de junho, que é o último dia do mês, última segunda-feira do mês, e aí eu vou tentar ver, vou convidar a Maria Paula, ver se ela vem aqui falar para a gente um pouquinho sobre o conceito de políticas públicas e esse entrelaçamento das políticas públicas com a sociedade, até que ponto a sociedade pode interagir na promoção de políticas públicas, ou se o modelo melhor é concentrar as políticas na mão do Estado. Aí o Estado precisa de dinheiro. Aí o nosso papel aqui é criar os argumentos teóricos para que haja recursos tributários destinados especificamente para essas políticas, né? Ou se é melhor um modelo de deixar isso nas mãos da sociedade, e a sociedade vai ajudando na efetivação das políticas públicas por meio de incentivos fiscais. É um desafio e é um entroncamento teórico que a gente precisa aqui definir qual é o melhor, né, caminho para a gente seguir. Bom, era isso, mas se alguém quiser falar aí, a palavra está aberta, gente. Se alguém quiser dar alguma contribuição, a palavra está aberta. Está tudo certo, então? Beleza? Então, gente, é isso. Dia 27 de junho a gente se encontra, é o último encontro do IDDT do semestre. Vamos tentar fechar com chave de ouro com a Maria Paula Dallari. Se ela aceitar, eu queria todo mundo aqui para prestigiar. Vamos abrir até, ver se consegue abrir para pessoal de fora participar, que eu acho que vai ser muito legal. Não sei se vocês a conhecem, mas ela é a pessoa mais estudiosa desse tema de políticas públicas aqui no Brasil. Ela é professora da USP, eu acho que vai ser muito legal. Beleza? Aproveitem até para as pesquisas de vocês, anotar o que ela pode trazer para a gente aí de informação. Então é isso aí. Parabéns, Érica, mais uma vez. Gente, prazer em ver vocês aí, beleza? Até o nosso próximo encontro em junho. Até, professor. Parabéns, Érica. Brilhante apresentação, Érica. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.